Seja muito bem-vindo ao vlog Palavras em Chamas, e no vídeo de hoje eu quero começar uma série que responde a uma das perguntas mais feitas no grupo do WhatsApp, no Facebook e no Messenger. Todo mundo que me conhece pede uma orientação sobre isso. Nós já falamos aqui no vlog Palavras em Chamas, que é provavelmente por onde você me conheceu, sobre como usar as Bíblias. Então eu já falei da Thompson, já falei da Genebra, já falei da que eu sempre esqueço, que é a cronológica. Já falei de quais mais? Já falei dessas aí. E foi um sucesso. Mas as pessoas ainda têm uma dificuldade de montar o sermão. Nós conseguimos juntar tudo, mas não sabemos montar o sermão. Então hoje vai começar o vídeo sobre como montar o sermão. Só tem o seguinte, eu preciso saber até onde esse vídeo está chegando. Então, se você gostou dele, deixa o curtir. Se você não gostou, deixa o joinha para baixo. Compartilhe esse vídeo e faça parte do canal, porque conforme vai crescendo, eu sei a hora certa de fazer o próximo. Porque na hora que ele para de crescer, eu vou e boto o próximo, entendeu? Então não adianta eu fazer um vídeo e ficar 20 anos com 2 curtidas, 8 curtidas. Eu preciso saber que muitas pessoas estão usando ele. E aí eu vou fazer o próximo. Outra coisa, esse vídeo vai ser oficialmente lançado no blog Palavras em Chamas, mas vai ser colocado no YouTube também. Por quê? No blog Palavras em Chamas vai ter o esboço. Então se você está me vendo pelo YouTube, você já sabe que tudo que vai ser colocado aqui das dicas vai estar lá no blog. Então é mais fácil de você ler. Você vai acompanhar vendo e lendo. É mais rápido para você pegar o conteúdo todo, beleza? Então, eu acho que não tem mais nada para falar. Bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. De acordo com tudo que eu aprendi até hoje, qual é a primeira dica para se montar um sermão? Talvez você se surpreenda com o título, mas eu vou te pedir para continuar vendo o vídeo, beleza? É muito importante. Muita gente lê a Bíblia toda. Eu até queria te perguntar, você já leu a Bíblia toda? Provavelmente você já tenha lido bastante coisa dela. Mas eu vou te garantir que se você não cumprir o que eu vou falar aqui hoje, você vai ter que ler toda a Bíblia de novo, ou tudo que você já leu. Em outras palavras, provavelmente você não leu ela direito. E aí é isso que atrapalha criar o sermão. É isso que atrapalha criar o sermão. A segunda coisa que atrapalha criar o sermão é usar uma edição antiga da Bíblia. Por quê? Nós sabemos que algumas edições antigas são confiáveis, são mais confiáveis, mas elas não precisam ser usadas para passar o sermão e nem para estudar o sermão. Você pode usar uma NVT e uma Almeida Revista e Corrigida, se você gostar dela, e usar a NVT para montar. Entendeu? Você pega a Bíblia mais antiga para estudar, mas usa com base na NVT. Eu mesmo uso a NVT como principal, mas eu estudo nas Almeidas, estudo na NVI, e estudo, às vezes na Jerusalém. Então, eu tenho todos os textos e leio todos os textos, mas a minha base, a minha principal na hora de montar o sermão é a NVT. Pelo simples motivo de ser mais fácil de entender. E até quem está ouvindo também é mais fácil de entender. Mas não é sobre isso o primeiro vídeo, não. O primeiro vídeo sobre montar o sermão é sobre leitura. Você precisa gostar de ler. Não adianta você querer pegar um texto isolado e agora eu quero montar um sermão. Eu quero montar um erro clássico. Eu quero montar um sermão acima de João 3,16. Não dá para montar, porque o texto não é só esse versículo. O texto é muito maior. Esse texto nós vamos estudar no próximo vídeo, é só uma citação rápida. Você precisa gostar de ler, você precisa ter interesse de ler, então leia sempre. Leia livro, leia jornal, leia revista, leia no banheiro, leia no ônibus, leia sempre. Porque quanto mais você lê, mais facilidade você vai ter com a nossa língua portuguesa, que é tão difícil. Eu estou falando sobre isso, mas eu não sou o melhor para ensinar português, tá? Mas a necessidade faz isso aí com a gente. Então, eu ainda tenho anotado aqui, é a mesma anotação que está aqui no blog, ou se você tem acesso lá no blog, se você está no YouTube. O bom exemplo de leitura são livros de fantasia, por exemplo. A gente tem bastante livro de fantasia que ajuda a gente a desenvolver uma forma de linguagem. Por que eu vou te falar isso? O livro de fantasia, ele te ensina a contar história. Quanto mais você lê,
mais você aprende a contar. E na Bíblia você precisa saber contar histórias. Muita coisa na Bíblia, na hora de você passar, você tem que contar uma história antes, para facilitar a compreensão de quem está ouvindo. Ao você falar sobre Eliseu, por exemplo, e fatos da vida de Eliseu, você precisa contar uma história, que é a história bíblica. Mas se você não sabe contar, se você não sabe transmitir essa história e contar do jeito que está escrito na Bíblia, se já era difícil, vai ficar mais difícil deles entenderem. Então não adianta, você tem que aprender a gostar de ler. Bons nomes da leitura: C.S. Lewis, Tolkien, são os melhores escritores que já existiram para mim, não existe outro. Eu indicaria eles, principalmente os dois. Não dá para escolher um. Então você precisa ler. Leia mais, não tenha medo de ler literatura. Você não vai para o inferno se você ler literatura. Só leia a literatura certa. Não que a literatura errada te leve para o inferno. Nunca. Isso não. A literatura não é maior do que Jesus. A morte de Jesus na cruz foi muito maior do que qualquer outra coisa. Então, leia sempre. Tenha amor pela leitura. Muitos crentes têm preguiça de ler e isso atrapalha. A própria Bíblia, por exemplo, ela não fala só em um estilo de linguagem. A Bíblia ela fala sobre provérbios, que não está só no livro de provérbios. Por exemplo, o livro de Tiago é um livro de provérbios. O iniciozinho é provérbios. Você não consegue fazer um texto, uma mensagem corrida como se fosse uma coisa só. Ali em Tiago 1, por exemplo, nós temos 2 ou 3 assuntos diferentes em um capítulo só. E é um livro de provérbios. Então nós temos provérbios, nós temos poemas, salmo é poema, salmo é música. Nós temos Cantares de Salomão, que é um poema. Nós temos já 1º Reis, 2º Reis, Samuel, e os livros que é chamado de históricos, que são livros que passam a ideia de fantasia, que é um estilo literário. É só você ler que você vai perceber isso. Por exemplo, Jonas, Jó, Ruth, Esther, tem mais um que eu esqueci. Esse que você lembrou. São livros que passam a ideia de uma história bem contada. Ela só não é melhor contada porque nós tivemos que traduzir para o português. E aí muita coisa se perde. Mas ainda assim é como se pegasse uma literatura e traduzisse para o nosso idioma. Aí perde muita coisa, mas aí o estilo é o mesmo, né? Um outro detalhe, deixa eu ver aqui. Já falamos de tudo sobre a importância da leitura. Segundo ponto, e é um ponto muito importante, é o seguinte: você precisa ter noções, você precisa conhecer o que é vírgula, o que é ponto, o que é aspas. O que é aspas, gente? Às vezes no mesmo versículo o autor cita uma frase de outra pessoa usando aspas. Às vezes não é ele que está falando. E às vezes é uma citação errada, por exemplo. Ele dá um exemplo errado e ele cita nas palavras, ele bota aspas. Se você ignorar isso, vai dar a impressão de que o próprio autor está falando errado, quando na verdade ele está citando alguma coisa. Então as aspas, as vírgulas, os pontos são muito importantes. A gente vai botar aqui na tela um texto, eu vou pegar aqui para me lembrar, que está lá em Daniel capítulo 11, versículo 14 e 15. Vai aparecer aqui para você. Eu vou te mostrar a importância de saber usar as vírgulas e os pontos e como fica diferente se você não usar eles, ou como fica diferente quando você usa eles de forma errada, quando você inverte as posições, beleza? Então, vamos entrar aqui no texto de Daniel 11, versículo 14 e 15. Eu vou ler na NVI. Então vamos lá, texto original. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul. E os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprirem esta visão, mas não terão sucesso. Então o rei do norte virá e construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir. Mesmo as melhores tropas não terão forças para resistir. Ficou claro, apesar de você não saber o conteúdo ali, se você não leu, mas ficou claro o que eu estou te transmitindo. Vamos fazer agora sem pontuação? Sem pontuação nenhuma, hein? Deixa eu puxar bastante ar, porque eu vou tentar ler do jeito que está escrito, do jeito que muita gente lê, né? Tá escrito aqui, ó. Quero ver você fazer o teste, hein? 2
2 versículos só. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprir esta visão, mas não terão sucesso. Então o rei do norte virá, construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. Veja que eu tenho um problema de respiração. E mesmo assim, e mesmo lendo sem vírgulas, eu automaticamente coloquei as vírgulas. Na verdade, quando você aprende a ler a Bíblia, fica difícil ler ela errada. E foi difícil de achar um texto. Eu escolhi um texto completamente aleatório, porque pesquisando foi difícil de achar um texto que desse errado, né? Mas dá errado, só que como eu já sei, a minha mente já está programada para colocar as vírgulas e os pontos. Mas muita gente lê pior do que eu li, né? Muita gente faz pior. Agora colocando as vírgulas nos lugares errados, que é uma coisa que acontece só quando você se cansa de falar. Igual aconteceu agora há pouco, não tinha vírgula nem ponto, mas teve momentos que eu me cansei de falar e eu coloquei vírgula sem perceber, né? Então, vírgulas nos lugares errados, está aparecendo aqui já, ó. Então vamos tentar ler aqui colocando a pausa certa, ó. Pausa certa na vírgula errada. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprir esta visão, mas não terão sucesso. Então o rei do norte virá e construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir mesmo com as suas melhores tropas. Não terão forças para resistir. Ficou estranho. Eu vou ler de novo a versão com pontuação certa para você ver como fica mais claro. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul. Ponto. Uma época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprir esta visão. Uma visão que já foi passada atrás do texto, tá? A gente não leu aqui. Mas não terão sucesso. Então o rei do norte virá e construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. Quando isso acontecer, o rei do norte vai vir, vai atacar e a cidade vai ser... Atacar não. Vai construir rampas e a cidade vai ser fortificada. Ponto. Aqui acabou. Aqui agora vai mostrar o outro lado. As forças do sul serão incapazes de resistir. Ponto e vírgula. Mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. É muito mais fácil de entender obedecendo os sinais. Então, a importância da vírgula e do ponto nem se fala, né? Imagina você lendo uma palavra de Jesus sem obedecer essas regras. Imagina você lendo Apocalipse na sua igreja, meu amigo. O que você vai criar lendo Apocalipse desse jeito? Com certeza vai fazer uma coisa muito esquisita, né? E pior é que as pessoas vão se converter ainda no final, porque elas também erram do mesmo jeito que você. Uma outra coisa que é muito importante, que é a nossa última parte do vídeo de hoje. Deixa eu fazer só um resumo do que a gente viu até agora. É importante ler, é importante gostar de ler. Você não vai conseguir entender a Bíblia se não gostar de ler. É importante saber usar os símbolos e sinais, as pausas e os pontos finais, né? Senão você distorce o texto. Foi difícil de achar um texto que ficasse bem distorcido, porque eu não consigo mais ler de forma errada depois que eu aprendi a ler certo. Provavelmente se você sabe ler certo, esse ponto também não fez sentido para você. Para muita gente faz. E o terceiro ponto que é a importância dos verbos. Gente, o que são verbos? Primeiro vamos no Google pesquisar a definição de verbo. Eu já fiz isso. E por que eu fiz isso? Porque tem muitos anos que eu já li o que é o verbo. Eu sou velho, gente. Então eu tive que ir no Google e pegar a definição. Então, definição de verbo aqui para você. Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em números, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os princípios
desenvolvem-se em torno dos verbos. Ou seja, o verbo ele vai te indicar, e principalmente na Bíblia, o tempo que aquilo aconteceu, ou o tempo que a pessoa está se referindo. Às vezes um texto se refere ao futuro e parece que está se referindo ao presente, se você não prestar atenção. E às vezes ela está se referindo ao passado e parece que está se referindo ao futuro. Então você precisa saber o que é verbo para ler a Bíblia. Se você não tem ideia do que é verbo, provavelmente você leu a Bíblia toda errada e você não sabe o que está escrito nela. Então vamos pegar um exemplo aqui sobre um texto que é de fácil compreensão, gente, mas é porque eu estou guardando os melhores para a aula que vem, né? Então vamos ler lá em João 1, do versículo 1 até o versículo 5. Texto simples de entender, mas que tem essas jogadas de verbo que vai dar para você ter uma ideia do que eu estou falando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu deixei de falar, né? Antes, texto... Beleza. Bom, então, João 5, 1. João 1, 5. João 1 ao 5, usando a Bíblia NVI. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então, João do 1 ao 5. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa compreender no texto de João é que o contexto que ele foi escrito. Né? Primeira coisa, por que eu disse contexto? Algumas partes do texto foi escrito quando Jesus já tinha morrido. Algumas não, né? Todo o texto foi escrito depois que Jesus já tinha morrido, mas ele se refere... alguns verbos falam do passado, era da época que Jesus nasceu. Então isso é a primeira informação que eu vou te passar para a gente continuar, tá? Isso vai estar na próxima aula, mas eu tenho que te adiantar para a gente entender esse texto aqui. Às vezes João está falando do passado de quando Jesus estava na Terra. E aí, se você não souber isso, você não vai entender nem o que eu estou falando aqui agora. Deixa eu ver aqui. Por isso, algumas partes do texto se referem ao momento em que ele veio na Terra, enquanto outras ao momento em que ele estava presente na eternidade. Beleza. Você pode fazer isso quando você for ler, separar os verbos, né? Eu separei aqui, por exemplo, o texto está aqui. Vou manter o texto aqui para você ler. Verbos que explicam o que Jesus era desde a eternidade. Então, as palavras que vão indicar que Jesus era, e não que Jesus se tornou, e não que Jesus foi depois de ter nascido, né? O que Jesus já era. Jesus já era aquele, né? Ela está falando lá no princípio, era aquele, né? Jesus estava, Jesus era Deus, Jesus teria sido nada teria sido feito e não a derrotaram. Isso se refere ao passado, à eternidade, né, de Jesus. São indicações da eternidade de Jesus. Por exemplo, vou explicar rapidinho aqui, vamos tomar um pouco mais de tempo. No princípio era aquele, Jesus era aquele que estava com Deus no princípio, na criação do mundo. Ele estava com Deus, já falei, e Jesus, ao mesmo tempo que ele já estava com Deus, ele era Deus. Mas não está dizendo que Jesus em algum momento deixou de ser Deus, está dizendo que naquele tempo Jesus já era Deus. É isso que está falando. Nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por intermédio de Jesus. Então está afirmando que Jesus, além de já estar com Deus, teria feito tudo que existe hoje. E como a luz brilha, as trevas não derrotaram Jesus. Está dizendo sobre o passado, sobre uma guerra que já houve, já aconteceu. Jesus já venceu essa guerra. A luz aqui é Jesus, né? Então Jesus já venceu as trevas. A gente pensa muito no Apocalipse como uma coisa do futuro. Vou explicar rapidinho isso aqui. E a gente acha que nós não vivemos o futuro. A gente acha que a gente não vive o Apocalipse. A gente já vive o Apocalipse. Jesus, ele já derrotou Satanás.
O texto está dizendo claramente, Jesus já derrotou Satanás. A consumação dessa derrota foi foi o fato de ter ressuscitado, mas isso já está pré-ordenado desde a fundação do mundo. Então a gente pode dizer que ele já derrotou, porque nós já sabemos o resultado. Então, agora verbos que mostram que Jesus é. Aqui o é da época que João escreveu e também serve para a nossa época. São afirmações que ele é. Então não indica o verbo, não é o verbo do presente e do passado ao mesmo tempo. É só o que Jesus é. Ó, o texto de novo na tela. Cadê? Jesus é a palavra de Deus. Isso está escrito no... Calma aí que eu selecionei errado. No princípio era aquele... No princípio, Jesus era o que estava com Deus, que é a palavra de Deus. Então, Jesus, ele é ainda a palavra de Deus. Cadê? Quando fala de foram feitas, cadê? Ele é a palavra de Deus e fala das coisas que foram feitas, se refere às coisas do passado e às coisas do presente. Então, ainda é a mesma coisa. Tudo que existe foi criação de Jesus. Até o que você acha que foi o homem, muitas vezes veio por causa da criação de Jesus. Então é atribuído a ele essa criação. E Jesus é a luz que brilha, também se refere ao presente. Ele brilha ainda, não é a luz que brilhou, não é a luz que brilhará, é a luz que brilha. Isso acontece ainda hoje e que já venceu as trevas que já está no passado. João, ele faz o seguinte: passado, presente, passado, presente, passado, presente. E às vezes o presente é o presente dele e às vezes o presente é o presente nosso. Às vezes o passado é o passado de quando Jesus estava na Terra e às vezes o passado é a eternidade, que para nós é o passado, mas para Jesus é a eternidade, né? Então, usando essa ideia dos verbos, isso aí, interpretando bem esses verbos aí e lendo palavra por palavra, a gente pode chegar à seguinte interpretação do texto. O Jesus que nasceu de Maria é o mesmo Deus Criador citado em Gênesis. Nele, Jesus, está fisicamente presente a vida e todas as coisas que existem hoje foram criadas por intermédio dele. O mesmo Jesus que já venceu as trevas no passado, que não nos é informado. Nota que João já se refere a eventos que não podem ser mudados, como por exemplo, a luz já venceu as trevas. Então não há possibilidade, ele já está dizendo uma coisa que já aconteceu e que não tem como você mudar o passado. Para mudar o passado desse texto, Satanás teria que ir lá no passado e mudar, e vencer Jesus no passado, coisa que ele não pode, ele não vai fazer. Ainda que se ele pudesse, ele perderia de novo, porque nosso Jesus, o nosso Deus é muito grande, muito superior a ele. Bom, acabamos sobre os verbos. E deu cansaço, hein? Vamos reprisar aqui rapidinho. Pra gente passar aqui para continuar, né? A importância da leitura, a importância da pontuação. O texto sem vírgulas fica difícil de entender, fora que você vai morrer sem ar, né? Um texto com as vírgulas erradas, os pontos errados, passam uma impressão diferente do original. A importância dos verbos, olha o que Jesus já era, olha o que não vai mudar mais, olha o que está dizendo sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. São textos que já são fixos. Veja que a NVI aqui, ela não te dá margem para pensar que pode acontecer diferente. Então você não pode pregar que pode, porque a Bíblia não te dá margem para isso. Tem que prestar atenção nos verbos. E é isso. Nós terminamos o primeiro vídeo. E o nosso segundo vídeo vai ser sobre o contexto, o texto e a leitura completa do texto. A gente vai fazer isso usando João 3,16 e usando aquele textinho falando que a letra mata. Nós vamos usar 2 textos para mostrar para você como que as pessoas têm lido errado a Bíblia até hoje. Eu não sei qual é o tamanho desse vídeo, se ficou grande, se ficou confuso, vai no blog que tem o resumo todo lá. Se você gostou, compartilha, deixa uma curtida, fale o que você achou do vídeo aqui embaixo, fale de textos, também me ajuda, por exemplo, com textos que as pessoas entendem errado, porque eu não sei quais são.
Porque para mim é tudo muito claro, mas para você talvez não seja. Ou para outras pessoas que você conhece não seja. Então eu preciso de textos assim, porque eu folhei a Bíblia, um irmão do grupo também me ajudou e ele falou a mesma coisa. Evaí, eu não consigo achar texto que pareça errado, porque todos para mim são muito claros. E graças a Deus, né? Que o grupo está aprendendo a ler, está sabendo a ler, né? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Faça parte do canal Palavras em Chamas, faça parte do nosso grupo do WhatsApp, faça parte do grupo do Facebook, da página e do blog. E fique com Deus. Eu te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus, que vai sair ainda em janeiro. Beleza? Até mais.